modificações quantitativas e qualitativas na natureza e na sociedade. Na pesquisa dos vários fenômenos da realidade, a primeira tarefa consiste em distinguir o fenômeno estudado de todos os demais. Determinação quantitativa e qualitativa das coisas. O conjunto dos traços ou características essenciais que fazem de dado fenômeno o que ele é e o distinguem dos demais fenômenos denomina-se qualidade das coisas ou fenômenos. O conceito filosófico de qualidade se distingue da representação sobre a qualidade na vida cotidiana. A representação comum sobre a qualidade está ligada à valorização do fenômeno. Nesse sentido, fala-se sobre a boa ou má qualidade, por exemplo, do alimento, de um artigo industrial ou de uma obra artística. O conceito filosófico de qualidade não convém a valoração do fenômeno. Este é somente o conceito sobre as características distintivas indispensáveis sobre a estrutura interna do fenômeno, as quais constituem a sua determinação e sem as quais deixa de ser ele mesmo. Assim, por exemplo, a floresta pressupõe a existência de um denso aglomerado de árvores, mas se em qualquer das suas parcelas derrubam as árvores, então diante de nós já não está a floresta, mas uma clareira ou vereda. Tendo perdido a sua qualidade, a coisa modifica-se, torna-se outra coisa, possuidora de outra determinação qualitativa. Na vida prática, é muito importante estabelecer a diferença qualitativa entre as coisas, uma vez que isto permite utilizá-las corretamente. Assim, por exemplo, o alumínio, o cobre e o urânio são metais que se distinguem qualitativamente um do outro e, por isso, são diferentemente aplicados na técnica. O alumínio é aplicado na construção de aviões, o cobre se destina à produção de fios elétricos, o urânio é utilizado na obtenção de energia atômica. Tem grande importância o conceito de qualidade para a compreensão dos fenômenos da vida social. Existe, por exemplo, uma diferença qualitativa entre a sociedade socialista e as sociedades escravistas, feudal e capitalista. A fim de estabelecer essa diferença, é necessário descobrir as relações sociais mais essenciais, características do socialismo e sua estrutura econômica que se distingue dos outros sistemas sociais. Cabe ter em vista que não há qualidades que existam por si mesmas, há somente coisas ou fenômenos, aos quais tal ou qual qualidade é inerente. Mas dentro das coisas ou dos seus conjuntos, que possuem certa determinação qualitativa, pode existir também diferenças qualitativas mais ou menos importantes. Assim, por exemplo, no mundo animal, os vertebrados se diferenciam qualitativamente dos artrópodes. Mas também dentro do subtipo geral de vertebrados existem diferenças qualitativas entre os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. Por sua vez, também entre os mamíferos existem diferenças qualitativas. A separação e o estabelecimento e o esclarecimento dos traços e particularidades do fenômeno componentes da sua qualidade, tal é apenas o início do conhecimento. Além da qualidade, cada coisa possui também um aspecto quantitativo que se caracteriza por índices quantitativos especiais dentro dos quais a sua qualidade tem existência. A determinação quantitativa da coisa pode referir-se às suas características exteriores. A coisa, por exemplo, pode ser grande ou pequena, mas a determinação quantitativa pode caracterizar também a natureza interna da coisa. Assim é que cada metal tem o seu grau de condutibilidade do calor, o seu coeficiente de dilatação sobre aquecimento. Cada líquido tem a sua capacidade térmica, o seu ponto de ebulição e de conversão em corpos sólidos. Cada gás tem a sua temperatura de liquefação e etc. Tem importância particularmente grande na técnica as características quantitativas das matérias e processos qualitativamente diferentes. Sem tais características, é impossível literalmente dar um passo sequer na produção moderna.
Os notáveis eixos da ciência da natureza iniciaram-se somente quando a característica qualitativa dos fenômenos se juntou à característica quantitativa. Desde há muito tempo, observam-se as estrelas no céu e os movimentos visíveis dos astros. Entretanto, a astronomia, como ciência, só se constitui como as primeiras medições das posições visíveis dos astros na abóbada celeste, das suas recíprocas distâncias angulares, etc. Também nas outras esferas da ciência, o progresso do conhecimento científico está ligado à fabricação de aparelhos de medição e de cálculo, ao desenvolvimento dos métodos e mediação, etc. Não é de admirar, portanto, que os criadores da ciência dos novos tempos, como por exemplo Galileu, vissem a tarefa das ciências naturais precisamente na determinação das relações e propriedades quantitativas dos fenômenos. Entretanto, os cientistas daquele tempo foram ao extremo. Aspiravam a reduzir todas as qualidades às quantidades correspondentes e atrás das das diferenças quantitativas dos fenômenos, deixaram de ver as suas diferenças essenciais qualitativas. A concepção puramente quantitativa dos fenômenos da natureza conduziu ao mecanicismo, característico do século 17 e 18, isto é, a convicção de que a matemática e a mecânica fornecem os princípios suficientes para o conhecimento de todo o mundo, de que qualquer fenômeno pode ser compreendido, se for explicado, com a ajuda das leis da mecânica. Assim, por exemplo, segundo o filósofo francês do século XVII, Descartes, os animais são apenas máquinas complexas, cuja atividade se explica inteiramente com a ajuda de causas mecânicas. Já o materialista francês do século XVIII, Lamétrie, Conde de Lamétrie, na sua obra O Homem-Máquina, afirmou mesmo que não só os animais, como também o homem, não é mais do que uma máquina. A concepção mecanicista da natureza era, para o seu tempo, progressista, uma vez que ela exigia uma atitude rigorosamente científica diante de todos os fenômenos da natureza e refutava as explicações idealistas e teológicas. Mas, depressa se observou que a simples concepção quantitativa é suficiente uma vez que, para o conhecimento dos objetos e fenômenos, é necessário a descoberta de sua peculiaridade, de seus traços específicos distintivos. O mundo que nos circunda está cheio de variedades qualitativas. Compreendê-lo e explicá-lo é possível somente se considerar tanto os aspectos quantitativos como os qualitativos de todos os fenômenos e processos. A tarefa, está claro, não consiste em simplesmente reduzir a qualidade do fenômeno à sua quantidade, mas em compreender qual a dependência entre a determinação quantitativa do fenômeno e a sua determinação qualitativa. O desenvolvimento da ciência demonstrou que existem relações quantitativas que são comuns a muitos objetos e processos quantitativamente diferentes. Assim, por exemplo, as fórmulas matemáticas da teoria das oscilações são explicáveis aos fenômenos de diferente natureza física, as oscilações mecânicas, eletromagnéticas, térmicas, etc. Isso é possível porque a todos estes fenômenos são objetivamente inerentes a alguns traços gerais e leis gerais que se submetem à expressão quantitativa. Na etapa atual do desenvolvimento da ciência, a matemática, que lida com as relações quantitativas, encontra aplicação cada vez mais ampla na pesquisa científica de esferas qualitativamente diferentes da realidade e na técnica. Isto, indiscutivelmente, é um fenômeno progressista. Entretanto, a própria possibilidade da aplicação de tais ou quais relações quantitativas a processos qualitativamente diferentes pressupõe o estudo concreto de cada um desses processos em toda a sua peculiaridade qualitativa. A transição das modificações quantitativas às qualitativas. A exageração unilateral
do aspecto quantitativo ou qualitativo é uma característica da concepção metafísica. A metafísica não vê a necessária conexão interna entre quantidade e qualidade. Foi, pelo contrário, importante conquista do pensamento dialético o estabelecimento do fato de que as determinações quantitativas e qualitativas das coisas não são contrários inteiramente exteriores e indiferentes um ao outro, mas se encontra na profunda vinculação dialética. Essa vinculação, no seu aspecto mais geral, consiste em que as modificações quantitativas das coisas necessariamente trazem consigo modificações da sua qualidade. Estamos cercados por todos os lados de exemplos de tais transições de modificações quantitativas e qualitativas. Assim, a modificação do comprimento da corda sonora leva à modificação qualitativa do tom. A modificação do comprimento das ondas eletromagnéticas é acompanhada por diferenças qualitativas bruscamente expressas das ondas de rádio, da radiação infravermelha, do espectro da radiação visível, das ondas ultravioletas, dos raios de Röntgen e, por fim, dos chamados raios gama. Na química, observamos inumerável multiplicidade de modificações qualitativas provocadas por modificações quantitativas. Podem servir de exemplo as substâncias sintéticas, borracha, massa, plástico, fios sintéticos, que desempenham tão grande papel na indústria e na vida comum. As suas moléculas, que se diferenciam pela sua grandeza, são formadas pela combinação de muitas pequenas moléculas idênticas com a mesma composição. Essa combinação de pequenas moléculas, monômeros, em grandes polímeros, leva a modificações qualitativas. Os polímeros se distinguem por muitas qualidades notáveis que não existem nos monômeros. As modificações quantitativas se processam mais ou menos gradualmente e com frequência têm caráter pouco perceptível. No começo, elas não alteram essencialmente a determinação qualitativa da coisa, mas em seguida acumulam-se e, em consequência, levam à modificação radical qualitativa da coisa. Daí dizer-se, a quantidade passa para a qualidade. Assim, por exemplo, o aço sob aquecimento conserva o seu estado sólido. Quando, porém, sua temperatura atinge um ponto crítico, o metal deixa de ser um corpo sólido e passa para o estado líquido. A transição dialética da quantidade à qualidade tem importância particularmente grande para a compreensão do processo de desenvolvimento, uma vez que explica o aparecimento da nova qualidade, sem a qual não dá desenvolvimento. Assim, por exemplo, nos primeiros graus do desenvolvimento da sociedade, os homens praticavam uma economia natural, quando cada comunidade produzia, ela própria, tudo o necessário para a sua existência. Posteriormente, com o crescimento da produção, surge a troca de mercadorias. A troca se torna mais frequente, cresce quantitativamente, e isso conduz, no final das contas, a modificações muito essenciais na vida econômica da sociedade. No lugar da economia natural surge a economia mercantil, na qual os homens produzem coisas não para o próprio consumo, mas para a troca, e através da troca obtêm coisas que lhes são necessárias. Se, como resultado das modificações quantitativas, surge uma nova qualidade, então essa será inerente uma nova determinação quantitativa. Temos aí a passagem da qualidade à quantidade. Assim, por exemplo, a aplicação de uma estrutura da máquina quantitativamente nova dará uma produtividade do trabalho mais alta. A economia socialista, qualitativamente diferente da capitalista, se desenvolve com ritmos mais elevados. A transição das modificações quantitativas às modificações essenciais qualitativas e vice-versa constitui uma universal lei dialética do desenvolvimento. Ela se manifesta em todos os processos da natureza, da sociedade e do pensamento, por toda a parte onde ocorre a substituição do velho pelo novo. O que é o salto? A passagem da coisa, em consequência,
da acumulação de modificações qualitativas de um estado para outro novo constitui um salto no desenvolvimento. O salto representa uma interrupção da gradatividade das modificações quantitativas da coisa. Constitui a passagem para uma nova qualidade. Significa uma reviravolta brusca, uma modificação radical no desenvolvimento. O aparecimento do homem, por exemplo, foi um salto, uma mudança radical no desenvolvimento do mundo orgânico. Os saltos, as passagens de uma quantidade a outra, se processam com relativa rapidez. Entretanto, a lentidão das modificações quantitativas e a rapidez das mudanças qualitativas são relativas. Os saltos se realizam rapidamente em comparação com os períodos que os precedem. A gradativa acumulação das modificações quantitativas. Essa rapidez se modifica de acordo com a natureza do objeto e as condições nas quais se processa o salto. Algumas substâncias passam de uma vez do estado sólido ao líquido, assim que é atingida certa temperatura crítica. O ferro se funde a temperatura de 1539 graus Celsius. O cobre a temperatura de 1083 graus Celsius. O chumbo a temperatura de 327,4 graus Celsius. No caso de outros corpos, massas plásticas, alcatrão, vidro, é impossível indicar a temperatura precisa de fusão. Sob aquecimento, eles inicialmente amolecem e depois passam para o estado líquido. É possível dizer que, no caso em questão, a mudança qualitativa, isto é, o salto, se processa gradativamente. Mas também aqui a passagem do estado sólido ao líquido se realiza de modo comparativamente rápido. É preciso distinguir as modificações quantitativas, gradativas, lentas, preparatórias da modificação de qualidade, da mudança qualitativa gradativa, do curso do qual se modifica radicalmente a própria estrutura do objeto e que, de qualquer maneira, não deixa de ser um salto. No desenvolvimento da sociedade, tem lugar também tanto as modificações quantitativas como as modificações qualitativas sob a forma de salto. Para designar as modificações quantitativas na natureza e na sociedade, empregamos o conceito de evolução. O conceito de evolução, algumas vezes, se utiliza não somente na acepção de modificações quantitativas gradativas, mas também na acepção mais ampla, para a designação do movimento em geral, abrangendo tanto as modificações quantitativas como as qualitativas. Frequentemente falamos sobre o moderno darwinismo como doutrina da evolução do mundo orgânico, tendo em vista que esta evolução tanto inclui as modificações quantitativas como as qualitativas. As modificações qualitativas sobre a forma de salto na vida social designam-se pelo conceito de revolução. Por revolução no desenvolvimento da sociedade, compreende-se, antes de tudo, as mudanças qualitativas do regime social. Mas as revoluções se processam também em outras esferas da vida social, na técnica, na produção, na ciência, na cultura. Entre evolução e revolução existe necessária conexão interna. O desenvolvimento evolucionário da sociedade se constitui segundo o processo rígido de leis, com transformações qualitativas sobre a forma de saltos, ou seja, com revoluções. As modificações revolucionárias de qualidade dão início ao novo período de modificações evolucionistas. A doutrina da dialética materialista sobre a transição das modificações quantitativas às qualitativas arma para a luta contra os inimigos de direita e de esquerda do marxismo. Essa teoria é dirigida contra o reformismo, que nega a necessidade da revolução socialista e prega que a passagem para o socialismo pode realizar-se através de reformas, através da integração gradativa do capitalismo ao socialismo. Por outro lado, a dialética mostra a completa inconsistência teórica de qualquer corrente esquerdista que ignoram o desenvolvimento natural dos acontecimentos e subestimam a importância do trabalho cotidiano entre as massas, a sua preparação para a revolução e a acumulação das forças revolucionárias.